E aí, Caio, como é que tá? Bom, Na área. Bom, vamos conversar algumas amenidades aqui para dar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar, né? Ah, Certo. alguns colegas nossos já. Professor, um alô para a turma de Santarém. Um grande abraço para o pessoal de Santarém, lá da Qualifica. Um prazer ter vocês aqui. Ah, Cairo, nós vamos falar, evidentemente, sobre aquelas duas medidas provisórias É massa. fundamentais para nós. Pois é, a Márcia lá de Vitória, querida. Um beijão, a Érica também. Meu amigo Platão, parceiro, grande advogado, doutor Tadeu, a Luciana Freire, da Fiesp. Olha, a nossa audiência vai ser para lá de qualificada, grande responsabilidade, viu, cara? Tá bom? Tá bombando. Mas nós vamos falar, evidentemente, sobre as medidas provisórias 927 e 936, que são as mais extensas na área trabalhista, importantes, né? Mas ontem e antes de ontem saíram, aliás, é isso mesmo, ontem e antes de ontem já saíram duas novas medidas provisórias, uma cuidando do financiamento de empresas para o pagamento de salários de seus empregados e nessa madrugada, a rigor, outra sobre os serviços portuários, né? Então nós também vamos dar uma passeada sobre essas duas medidas provisórias. Mas, antes de a gente chegar lá, Cairo, Ah, deixa tem pessoas que não me conhecem, porque você deve ter convidado, e outras que conhecem, porque foi eu que invitei. Então, eu vou começar dizendo que o meu amigo Cairo, eu trabalho na Bahia, que é RT da Quinta Região, é de Itabuna, não é isso, Cairo? sou juiz da terceira vara de Ilhéus. Ilhéus? Eu pensei É que era de vizinha, Itabuna. Ah, é de 30 Itabuna. quilômetros daqui. 30 quilômetros. Quer dizer, mora na praia, vida difícil pra caramba, não é assim, cara? Ah, e eu sou Rodrigo Dias, eu sou titular da terceira vara do trabalho da Curia. Cairo, a nossa Rafaela acabou de entrar, um prazer grande, doutora Roberta. Pessoal, tem muita gente que eu e Cairo vamos conversando, obviamente pensando no que temos de dizer, e aí capa a gente algumas pessoas que entram e vocês depois não, considerem isso, relevem isso, porque às vezes não dá, né? Carol, tudo bem? Já cumprimentei. Cairo, a gente vai falar sobre as novas medidas provisórias. Queria começar tratando de um assunto que é incrível dizer que é algo que tem menos de uma semana a gente já chama de velho, né? Mas é porque quando aquelas medidas provisórias entraram em vigor, um beijo para o pessoal da Unic, ah, quando as duas medidas provisórias entraram em vigor, a gente mergulhou com tudo nela. Houve muitos debates, já muitas lives foram feitas, mas mesmo assim eu queria retomar esse ponto para te questionar, em primeiro lugar, a respeito Ah, da sua posição sobre a controversa, vamos dizer assim, constitucionalidade sobre de se reduzir jornada e salário, ou mesmo de suspender o contrato de trabalho, nos termos da MP 936, por acordo individual. Porque, para alguns, isso poderia, inclusive, violar a disposição constitucional, né, o artigo 7º, inciso 6º, se eu não estiver enganado, e o 17, né, que cuida do prestígio dos acordos e convenções coletivas. E aí, cara, o que você pensa disso? eu acho que estão interpretando de forma equivocada, mas talvez seja por conta até da jurisprudência do TST, que meio que já vinha consolidando esse entendimento. Só que, no meu entendimento, quando você reduz jornada e você reduz o valor do salário mensal do empregado, isso não é redução de salário. É questão matemática. É porque a maioria de nós, no caso, a gente não gosta de matemática. Tanto é que quando eu estou dando aula, eu faço um crédito de cálculos trabalhistas e os alunos eles detestam isso. Então, matemática e direito são inimigos mortais. Mas não tem sentido você dizer que uma pessoa teve o salário reduzido se reduziu a jornada. Na verdade, foi a forma de pagamento, que é mensal, que há uma alteração. Então, você tem que classificar isso aí como uma alteração contratual e não uma redução de salário. Tá? Porque há um costume no Brasil de você pagar o salário por mês. Mas em outros países, Estados Unidos, por exemplo, você recebe um salário por hora. Então, seria redução salarial se você diminuísse o valor da hora. E a Constituição Federal, ela não diz, ela não chega a detalhes nesse caso, ela fala que somente é vedado a redução salarial.
Então, eu entendo que se você reduz salário e reduz jornada, não é a hipótese que está prevista lá na Constituição Federal. Nesse raciocínio aí, eu tenho, em certo ponto do debate, trazido à baila uma OJ do Tribunal Superior do Trabalho, se eu não estiver enganado, é a 344. Isso. E a OJ é naquelas situações excepcionais, só que nós estamos enfrentando uma situação muito mais excepcional. Muito mais excepcional. Que naquela situação em que as escolas, faculdades, têm diminuído sensivelmente o número de alunos e de turmas, evidentemente eles possuem menos aulas a ofertar aos professores. Isso. E como os professores ganham por hora, no fim das contas, ao fim do mês, ele terá um rendimento diminuído, obviamente, mas terá sido preservado o valor da hora de trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho entende que é válida essa alteração. A súmula é até mal escrita, né? Fala que não é uma alteração contratual, que obviamente é, mas é uma alteração contratual lícita, né? Isso. Mas queria falar? Sim, só para completar, e o STF ela não se manifestou ainda sobre essa questão específica do artigo 7º, inciso 6º, mas ela falou em outras oportunidades que é possível, sim, você receber menos do que o salário mínimo, desde que a jornada seja inferior a 44 horas semanais. Então, já é um norte que o STF nos dá, não é isso? A Riviera está recebendo o salário mínimo, mas o salário mínimo hora, eventualmente, o salário mínimo, né, se houver a redução da jornada ou da duração semanal do trabalho. Mas, de todo modo, como a funcionar, nesse caso que a gente está cogitando, uma alteração contratual decorrente de força maior, reconhecida na medida provisória, não só na medida provisória 927, 930, mas no decreto legislativo, não tiver nada. Mas eu queria encarar essa questão, Cairo, sob uma outra ótica, que é a seguinte. É evidentemente verdade que em tempos normais, eu acho que a gente deve dar uma interpretação até mais rigorosa e literal do artigo 7º, inciso 6º. Mas não é o caso que a gente está enfrentando, um caso de pandemia, um estado de calamidade pública. E é bom sempre lembrar que a Constituição Federal, nos seus primeiros artigos, dispõe de uma série de princípios que toda a doutrina e jurisprudência hoje em dia confere poder normativo efetivo, né? Eu estou me referindo à dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa, objetivo de erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais. Está ali no artigo 1º e 3º da Carta, né? E, neste momento, tendo em vista as disposições da medida provisória, o que me parece é que haverá uma cisão entre esses princípios e aquele princípio do artigo 7º, inciso 6º, e a gente precisa dar uma interpretação dentro do contexto ora vivenciado, é o direito apegado à realidade, né? Do contrário, eu vou evocar aqui até a frase, a sentença de Ripert, né? De segundo Paulo, quando o direito se descola da realidade, ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Mas, mais do que isso parece uma opinião muito pessoal, mas eu acho que tem sido muito menosprezado ou deixado de lado as decisões que o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, tem proferido, rejeitando liminares sucessivamente, ao argumento de que, eu vou ler rapidamente, o Marco Aurélio disse que há que observar a excepcionalidade do quadro vivenciado no país e, portanto, a conveniência de sopesar-se valores. Os valores a que eu acabei de me referir, de princípio. Isso. Diz ele, o preceito sobrepõe o acordo individual a possíveis instrumentos normativos e remete aos limites revelados na Constituição. A liberdade do prestador de serviços, especialmente em época de crise, quando a fonte do próprio sustento corre risco, há de ser preservada. Mais adiante ele fala que é certo que o artigo 7º, inciso tal da Constituição, versa o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Mas esse preceito não coloca em segundo plano a vontade do trabalhador. Sugere isso sim que o instrumento coletivo há de respeitar, há de ser formalizado em sentido harmônico com os interesses respectivos. O mais importante agora, descabe, não eu dizendo isso, o ministro Marco Aurélio disse, descabe no que ficou prevista a preponderância do acordo individual escrito, voltado à preservação do liame empregatício, ante instrumentos normativos legais e negociais, descabe assentar a pecha de inconstitucionalidade.
Portanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o contexto excepcional agora vivenciado, está reconhecendo que não o Supremo, né? O ministro Marco Aurélio agora, né? Mas tem reconhecido que não é hipótese de inconstitucionalidade, porque tem muita gente cogitando disso, né? Eu concordo com o ministro Marco Aurélio, então concordo contigo também. Eu só tenho receio só que Marco Aurélio é conhecido como voto vencido, né? Mas eu acho que nessa situação aí não vai se repetir. O voto foi muito bem fundamentado, a decisão liminar dele, tá? Mas eu concordo que esse momento de exceção confere ao intérprete e ao aplicador da norma jurídica uma nova visão do direito. Não pode utilizar a mesma interpretação que vinha sendo feita em estado de normalidade. Essa é uma questão, eu concordo também. Mas voltando um pouco ao tema anterior, quando eu falo que não é uma redução salarial, mas é uma alteração contratual. É porque eu estou querendo chamar a situação para o nível de norma infraconstitucional e deixar a constitucionalidade de lado. Quando você vem para a infraconstitucional, a CLT também proíbe a alteração contratual que cause prejuízo para o trabalhador, entendeu? Mas, no caso, como é uma norma específica, ela prevaleceria, claro, sobre a CLT, porque haveria uma revogação tácita, né, nesse caso específico. Mas eu concordo também, tanto com o voto do ministro Marco Aurélio, quanto pela fundamentação, e creio que a maioria dos integrantes do Supremo, ou se não a unanimidade, vai referendar essa liminar que foi concedida pelo ministro Marco Aurélio e que vai poder ser utilizada pelos magistrados para dar uma maior segurança jurídica para as pessoas durante esse momento que a gente está passando e que é muito rápido as coisas. A medida provisória agora, não sei se você viu, ela tem que ser apreciada em 16 dias. Não sei também se esse ato conjunto do Congresso pode mudar a Constituição, mas eles mudaram. Na Constituição está 60, mais 60 eles diminuíram para 16. Quero registrar a presença do meu amigo, juiz do trabalho, destacado, aliás, Paulo Montalverne, que está discordando, no mínimo parcialmente, porque ele diz que, em regra, a maior parte dos empregados é contratada com salário mensal. É só consultar a carteira de trabalho. Se o empregador reduz a jornada e o salário, creio que é clara violação à Constituição Federal. Me dói um tanto, até depois queria até convidar o Paulo para a gente fazer uma live, porque ele é um sujeito bem humorado e é atrativo. Mas eu discordo, porque mesmo no caso do salário mensal, normalmente o ajuste também pressupõe, normalmente, a prestação de serviços durante 44 horas semanais. E quando se muda essa realidade para um outro cenário, em que o empregado vai trabalhar, suponhamos, 20 horas semanais, com correspondente diminuição de salário, não dá para afirmar com toda franqueza. Nós estamos comparando coisas absolutamente distintas, de tal forma que não me parece que seja possível fazer a comparação nesses termos tão simples. E mais do que isso, no caso presente, se uma comparação entre coisas diferentes fosse possível, na maior parte das vezes o empregado estaria levando vantagem, estaria enfrentando uma situação mais vantajosa. Porque me parece que, do ponto de vista estritamente matemático, se uma redução de jornada pela metade, com correspondente pagamento de salário pela metade, e mais um complemento, que é o benefício fiscal pago pelo governo, ao fim e ao cabo, por cada hora de trabalho que ainda haverá, o empregado está recebendo mais, de duas diferentes fontes, obviamente. E, além de tudo, é preciso verificar que a gente não pode. É esse o meu cerne fundamental de discordância. A gente não pode interpretar as normas neste contexto excepcionalíssimo de estado de calamidade pública com os mesmos parâmetros como nós interpretávamos antes disso. De tal forma que é o que se tem algumas pessoas dito por aí de jurisprudência de crise, né? Também penso que a coisa possa caminhar por esse lado. Eu concordo também. Na verdade, a gente conseguiu já de 3 argumentos. E o nosso colega só está com 1, né? Então está de 3-1. No caso, assim, uma análise bem humorada aqui no nosso bate-papo. O Paulo Montalverne, ele insiste um bocado, mas infelizmente eu quero convidar o Paulo para uma... Diga para Paulo que ele é voto vencido. Ele está de 3-1. Aqui, né?
Mas não é tanto assim, não. A, a Márcia está dizendo aqui que concorda com o Caio, mas em seguida ela fala que não houve redução salarial, então, na verdade, ela concorda com o Caio. Pensei que ela estava falando que concorda com o Paulo Montaferro. Não, tem lógica. Bom, existem outras questões que a gente pode tratar dessas medidas provisórias anteriores, Caio, mas eu queria ver você, porque nós prometemos isso na divulgação dessa live. Nessa madrugada, a rigor, foi editada uma nova medida provisória, 945. Ela cuida dos serviços nos portos brasileiros. A ementa dela diz que dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente do Covid-19 no âmbito do setor portuário. Você queria explicar alguma coisa sobre essa MP? Essa MP, eu achei que ela fugiu um pouco um ponto fora da curva em relação às demais, porque as demais medidas provisórias, o Estado, né, o governo federal, principalmente, tem ingressado com recursos para auxiliar as empresas e, de forma indireta, também os empregados. No caso do avulso, não houve isso, porque tem um dispositivo lá nessa medida provisória que diz que é o operador portuário, ou o tomador do serviço, que vai ter que pagar uma indenização equivalente à metade do que o avulso recebeu, em média, entre outubro e 31 de março, no caso desses 6 meses. E, então, o governo não está entrando com nada nesse caso. Vai ser quem vai contratar, o órgão, é que vai receber uma listagem de empregados que não vão poder trabalhar porque estão em duas situações. Ou já estão contaminados, ou têm contato com pessoas que estão contaminadas. Inclusive, isso não foi tratado em nenhum diploma ainda, que seria um segundo ponto que a gente pode botar depois, que é a pessoa não ir trabalhar porque tem receio de ser contaminada. Mas essa medida provisória meio que tratou disso, porque falou que se você não fica em isolamento, se você tiver o vírus ou você tem contato com pessoas que teve o vírus. Então, nesse caso, o órgão vai enviar uma relação para o operador portuário ou para o tomador do serviço, falando aqui, ó, essas pessoas aqui não podem trabalhar, mas você vai ter que pagar uma indenização que vai ser equivalente à média do que eles receberam pela metade. Pela metade. Mas, de todo modo, nos portos públicos, em algum artigo, que agora não vou ter condição de depois pesquisar, em algum artigo da MP se diz que a administração portuária concederá algum tipo de desconto de ordem tributária para também não ficar tão pesado assim para o órgão nem para o operador. Né? Mas o que eu acho mais... o que eu queria chamar a atenção, não sei se você vai concordar com isso, de carona das medidas temporárias para combate à epidemia do Covid-19, no artigo 4º da MP, acabei de achar, disse o seguinte: na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para atendimento às requisições, operações, etc., os operadores portuários poderão contratar para esses serviços empregados típicos. Não é? Até aí tudo bem. Só que no parágrafo primeiro inseriu-se uma regra dizendo que, para fins do disposto nesse artigo, considera-se indisponibilidade de trabalhadores portuários, atenção, qualquer causa que resulte em não atendimento imediato de requisições, como greve, movimento de paralisação e operação padrão. Isso significa dizer que mesmo, ao menos, é possível interpretar que mesmo fora do contexto dessas medidas temporárias de combate à pandemia, se houver um estado de greve, está autorizado a contratar empregados. E, em conformidade com essa disposição, foi inserido na lei de greve como atividade essencial justamente as atividades portuárias, no sentido, então, de restringir muito os movimentos paredistas nos portos brasileiros. Evidentemente, eu não sei como é que a gente vai interpretar isso, mas se isso prevalecer para além do período do estado de calamidade, isso tem um peso bem grande, né? Eu acho que isso aí é o que eles chamam de jabuti, não é isso? Eles colocam uma coisa escondida dentro da medida provisória e, de certa forma, o Congresso Nacional vai deixar passar muita coisa sem analisar muito, porque eles próprios que colocaram esse regime de urgência na apreciação das medidas provisórias. 16 dias é muito rápido passa muito rápido para analisar.
esse que é um jabuti muito mal escondido, porque chama a atenção do imediato e, evidentemente, que os sindicatos que têm uma enorme influência no órgão gestor de mão de obra, vão gritar com tudo isso no momento em que tiver que ser apreciado no Congresso. Mas veja, Rodrigo, então, em um momento em que está todo mundo parado, uma greve simplesmente não faz nem sentido, né? Imagine aí o sindicato deflagrar uma greve agora, uma greve dos comerciários, está todo mundo parado, então não tem nem como pressionar. A atividade econômica está parada, as empresas já estão sem receber, sem ter receita. Tá certo. Ô, Caio, eu vou tentar responder. Tá? Alô? Opa, aqui tá. Aí, voltou. Tô aqui, eu não ouvi, não. Caio, vamos tentar responder algumas perguntas. Sim. Vamos, Okay? vamos sim. Olha, o Pablo Gomes está perguntando o seguinte, Caio. As hipóteses previstas na 936, como redução de salário de jornada, suspensão contratual, podem ser adotadas por qualquer empresa ou se restringem às empresas que foram adotadas especificamente? Não, pode ser adotado por qualquer empresa, salvo se for uma empresa pública. Foi expressamente os entes da administração pública direta, autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e os organismos internacionais. Então, fora dessa exclusão que foi expressa, que a gente entende que não é exemplificativa, qualquer empresa pode adotar. Tanto na hipótese de já ter, por decreto municipal, ela está suspensa a atividade, como nos municípios em que está em pleno funcionamento. Pois já que você falou nesse sentido aí, uma das discussões que tem se travado mais fortemente é com respeito àqueles empregados enquadrados na 2 da CLT, que em princípio não se sujeitam ao regime da duração do trabalho, portanto não tem a jornada controlada. Se para esses empregados seria ou não possível a adoção da regra da redução da jornada e proporcionalmente do salário. O que você me diz? É outra questão de matemática. Se essas pessoas não têm jornada, a jornada deles é zero. Então, se é zero, você não pode reduzir, proporcionar nada, porque não existe jornada controlada. O que eu tenho observado é o seguinte: achei uma saída, por exemplo, no caso do teletrabalhador. No caso do teletrabalhador, a empresa ela pode modificar, inclusive com estudo daquela primeira medida provisória, que é a 927, não é isso? Diz que o empregador pode alterar a forma de trabalho de teletrabalho para presencial e vice-versa, sem precisar da autorização do empregado. Então, no caso do teletrabalhador, a empresa pode alterar e ele passa a ser presencial. Passando a ser presencial, ele pode, aí no caso, ser afastado e receber o benefício. No caso do gerente mesmo, aí teria que pensar em outra forma de alteração, que nesse caso dependeria da vontade do gerente, ele deixar ele ser gerente. Acho que é a única possibilidade que tem. Então, quando a gente faz uma live, eu estou começando a fazer as minhas primeiras, se os dois debatedores falam sempre a mesma coisa, pensam sempre igual, fica um pouco menos rica. Né? Então, como a gente acabou de chegar na primeira divergência, eu vou fincar o pé aqui. Eu acho que é possível aos empregados do 62 a adoção, inclusive, do regime de redução de jornada e salário. Para os casos de quem trabalha externamente, gerente, teletrabalho, uma primeira possibilidade disso é não a redução propriamente mensurável de jornada em si, mas a diminuição da quantidade de serviço e proporcionalmente do rendimento. Inclusive, essa redução proporcional de serviço, redução do serviço, poderia ser ajustada expressamente nos termos do artigo 2º da ANP 927 entre empregado e empregador, de forma que, por observância do princípio da boa-fé, nós cogitaríamos que ambos assim agiram, assim dispuseram. Mas de uma forma um pouco mais prática, me parece que, por exemplo, o empregado trabalha 6 dias por semana, prestará serviço em 3 deles, evidentemente, terá uma redução de jornada, mesmo para o gerente, mesmo para o trabalhador externo sem fiscalização e para o teletrabalhador típico. De modo que eu acho possível, e escudado inclusive naquela ideia que você trouxe aí, de que é só o servidor público, o empregado público, que está excluído dessas regras.
Eu acho que não faria muito sentido que o pessoal do 62 fosse excluído, porque se a gente pensar no gerente de uma empresa, se a gente cogitasse que essa pessoa está excluída da MP para fins da redução da jornada de salário, por causa do cargo ocupado, eu acho muito estranho que os empregados de menor qualificação, menos salário, hierarquicamente menos qualificados, se sujeitem a toda uma série de regras restritivas, de determinações restritivas, e o gerente, que tem uma posição de destaque, estivesse livre disso tudo. Eu não acho muito razoável. Mas é possível, este me parece ser o ponto fundamental, Mas é possível a quantidade de trabalho e o salário proporcionalmente. Mas a gente não está divergindo, não. Pelo contrário, a gente está convergindo. A gente, tanto eu como você, disse que pode, mas tem que mudar alguma coisa. Tá? Assim, na primeira vista, não poderia mudar simplesmente. Reduzir proporcionalmente, porque não existe. Então, eu achei uma saída, você achou outra. Entendeu? Mas a gente concorda. A gente só disse que não pode ser automático. Ó, vamos diminuir sua jornada, porque você não tem jornada. Então, no meu caso, eu falei, ó, convoca o teletrabalhador. No seu caso, você falou, o gerente passa a trabalhar dia sim, dia não. Então, é digamos assim, um arranjo que se faz para tentar aplicar a norma. É bem verdade que a gente não sabe se na forma como virar o ato do Ministério da Economia que obrigará o empregador a fazer a comunicação, se vai haver essa margem de adoção de uma regra que, em vez de diminuir a jornada, dispense o empregado de uma jornada integral em alguns dias. Né? Vamos ter que esperar para ver como é que isso virá. Eu me recordei aqui, só para acrescentar, eu lembro da época das domésticas, quando elas não tinham jornada de trabalho, antes da Lei Complementar 150. E aí algumas pessoas falavam, é possível reduzir a jornada, pagar tempo, no caso de jornada por tempo parcial. Eu pensava, não, porque você não tem jornada. Como é que você vai conceder uma jornada parcial se não tem a total? Aí, mesmo naquela época, eu falava assim, não, mas você pode determinar quais são os dias que a doméstica trabalharia. E aí, consequentemente, você reduziria, que seu objetivo final é reduzir o valor do salário mensal, no caso. Então, a doméstica passa a trabalhar 3 dias na semana. Mas ela já caía naquela hipótese de não ser considerado nem empregado se trabalhasse 3 dias na semana. Mas é isso. Olha, o Gabriel Cury, que é advogado aqui em Caldas Novas, no interior do estado, eu não sei nem se ele está lá em Caldas Novas, efetivamente, mas ele advoga para uma grande empresa do lado de Rio Quente. Ele traz mais um fundamento para aquele tema anterior, em que nós divergimos do meu amigo Paulo Montalver, que ele está lembrando que, além de não haver a redução do salário hora, no caso de adoção da diminuição da jornada e de salário, além da preservação do salário hora e do benefício emergencial complementar pago pelo governo, ainda existe a garantia de emprego, a estabilidade depois, em seguida, né? Durante a adoção da seguida. Então, mais um benefício. 4-1. Parece bem vantajoso, né? 4-1, então. Deixa eu... Vamos fazer aqui, vamos mudar aqui, inverter. Agora eu que vou perguntar a você. Tem um artigo que eu acho que é um dos mais